presidente. Tem uma apresentação para acompanhar a minha fala aqui, que diz respeito à necessidade de nós analisarmos aqui em plenário a proposta de atualização da legislação referente aos conselhos tutelares na cidade de São Paulo. Essa apresentação foi feita como um balanço das atividades da Comissão da Criança e do Adolescente no final do ano passado, mas vem bem a propósito aqui para dizer em que ponto chegamos, porque agora a decisão vem para plenário. Você pode avançar até o slide 5 direto. Ali, volta mais um. Pronto. A legislação, como acontece com muitos temas aqui na cidade de São Paulo, a gente tem o mesmo assunto tratado por inúmeras leis municipais diferentes. Um tempo atrás, a propósito até de um projeto de lei do vereador Eduardo Tuma, que instituía a política lixo zero na cidade de São Paulo, eu fiz o levantamento de todas as leis municipais sobre lixo. Acho que são 29 leis municipais, algumas muito grandes, como a que dispõe sobre a organização do sistema de limpeza urbana, outras muito específicas, tratando desse ou daquele tipo de resíduo. Recentemente, a gente falou aqui da política municipal sobre drogas, também existem, acho que 16 leis municipais que tratam do tema de drogas. Então, em relação aos conselhos tutelares, nós temos a Lei 11.123, que é de 91, que instituiu a Política Municipal de Criança e Adolescente na cidade e dispõe sobre a criação do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e do Conselho Tutelar. E traz ali a primeira definição de como são, como funcionam. E depois disso, nós tivemos algumas modificações a essa lei. Aqui tem uma só, que é a 13.116 de 2001, mas houve outras modificações a 11.000. E em 2016 foi apresentado o PL 560 do Executivo, dispondo sobre a estrutura, o funcionamento e o regime disciplinar dos conselhos tutelares. Como se vê, o PL é de 30 de novembro de 2016. Num espaço muito curto de tempo, ele passou por CCJ, por Congresso de Comissões, e foi votado em primeira votação em plenário. Houve algumas audiências públicas nesse espaço muito pequeno. Era um projeto bastante que gerou muita controvérsia. E ele não foi adiante, não chegou até a segunda votação, só foi extraído do texto do projeto a parte que dizia respeito aos benefícios aos conselheiros tutelares, que precisavam de uma atualização. Os conselheiros reivindicavam equiparação salarial com o QPA 19 da carreira da educação, e ficou QPA 17. Alguns benefícios já haviam sido incluídos em nível federal, faltava consagrar na lei municipal. Enfim, de tudo aquilo que constava do PL 560, a parte da atualização dos benefícios a que os conselheiros tutelares têm direito foi extraída e encaixada num outro projeto de lei que não tinha nada a ver, que tratava da possibilidade de contratação de organizações sociais das áreas de ciência e tecnologia. Foi feito aquele substitutivo em plenário que mudou o teor original do projeto, e essa parte foi aprovada. E o restante, vereadora Ruth Costa, ficou defasado. Não foi instituído em lei municipal um regime disciplinar relativo aos conselheiros tutelares, não foram atualizadas as questões relacionadas à estrutura mínima necessária para os conselhos tutelares. Então, nós trouxemos esse PL 560 para discussões na Comissão da Criança e do Adolescente, e também as outras leis que tratam do assunto, além de inúmeros decretos, várias portarias e muitas resoluções, ou do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, ou mesmo do nosso CMDCA. E o que eu acredito que a gente tem que fazer agora? Atualizar tudo isso na forma de uma lei que inclua todas essas partes, para que a gente não tenha uma parte que está aqui no decreto, a eleição está aqui num decreto, que é da Erundina, aí tem uma portaria aqui que diz respeito às providências. Então, resumindo as principais questões debatidas ao longo da comissão.
As necessidades estruturais, o que é um imóvel adequado, que tipo de imobiliário, porque a gente ainda está naquela fase que a lei diz que o Conselho Tutelar tem que ter fax, obrigatoriamente, sabe? Umas coisas completamente ultrapassadas. Então, quais são essas estruturas? A estrutura minimamente necessária tem que ter apoio administrativo, tem que ter recursos orçamentários próprios, discriminados, para a que se destinam. A necessidade de haver assessoria jurídica para os conselheiros tutelares. Eu já vou encerrar, presidente. O Conselho Tutelar é um órgão que lida com legislação o tempo todo, que se dirige ao Judiciário, ao Ministério Público, e ele é um representante eleito pela comunidade. Tem de haver uma assessoria jurídica para os conselheiros, para o Conselho Tutelar na sua atuação. Como é que a gente constrói, de fato, uma rede de proteção à criança e adolescente, da qual o Conselho Tutelar faça parte, com a qual ele tenha contato? Último ponto que eu vou dizer, havia muitos mais, mas como o meu tempo já terminou, a estruturação do regime de sobreaviso. Hoje o conselheiro tutelar, ele é um dos 5 conselheiros, é escalado para ficar de plantão nesses horários em que o conselho não está aberto para o atendimento ao público. Isso é muito mal decidido hoje, cada lugar funciona de uma maneira. A gente concluiu que o certo é aplicar o que uma resolução do CMDCA já tinha instituído, que é uma central de plantão, que seja acionada e que acione o Conselho Tutelar de sobreaviso, se for esse o caso. Hoje você tem, para cada Conselho Tutelar, um número de celular que fica lá num site, numa página. Imagina se a pessoa tem que saber o nome do celular do Conselheiro Tutelar. Tem que ter um número simples, fácil, que seja um 56, que acione essa central de plantão e, a partir daí, se dê sequência a todas as providências necessárias para cada caso, e, inclusive, se for o caso, o acionamento do conselheiro tutelar que estiver trabalhando no regime de sobreaviso. É isso por hora, presidente. Muito obrigada.